O grande resultado prático do Plano Real, que comemora 30 anos, agora em 1º de julho, é a conquista da estabilidade de preços. Pois é, 3 décadas se passaram desde que o Brasil testemunhou esta que foi uma das transformações econômicas mais significativas da história. Na época, a medida estabelecida pelo governo do presidente Itamar Franco e liderada pela equipe econômica chefiada pelo ministro Fernando Henrique Cardoso foi uma resposta corajosa à hiperinflação devastadora que assolava o país. A gente está com o nosso analista político e comentarista de A Tarde FM, Pedro Menezes, na linha. Oi, Pedro, seja bem-vindo, bom dia. Muito obrigado mais uma vez por estar conversando comigo, Jefferson e Ernesto. É um prazer falar com vocês. Pois é, passados 30 anos desde a implementação do Plano Real, como é que você avalia os principais impactos econômicos e sociais dessa medida na vida dos brasileiros, Pedro? Olha, Jefferson, eu acredito, acho que não só eu acredito, assim que o Plano Real entrou para a história, aquele foi o primeiro momento em que o Brasil, de fato, conquistou uma moeda séria. E isso é essencial para o funcionamento de uma economia por diversos motivos. Mas a gente pode lembrar, por exemplo, que quando a gente olha o início da história do Brasil, desde o primeiro momento, faltava moeda aqui, moeda física mesmo, ouro, no início da colônia. E depois, por muito tempo, o Brasil teve outros problemas com moeda. Após o início da República, o Brasil passou a ter problemas recorrentes com inflação. Então, o início do real dentre outros impactos que ele teve no Brasil, foi o início da primeira moeda séria no Brasil. E isso, por si só, é gigante. Mas você tem outros impactos, que foram, por exemplo, aquele foi um momento em que o Brasil criou uma tecnologia nova para combater hiperinflação. Uma tecnologia brasileira, uma tecnologia extremamente inovadora em relação ao que existia no mundo, que foi o RV. Eu não vi isso, eu tinha 1 ano de idade quando isso aconteceu, Jefferson. Eu imagino que você e o Ernesto devem ter algumas lembranças mais nítidas do RV, mas, sob o ponto de vista econômico, quando a gente observa, é assustador o que se conseguiu no Brasil, e eu acho que é um momento que a gente tem que relembrar com muito orgulho mesmo, assim. Eu acredito que sejam um dos momentos mais importantes da história do Brasil Agora, nos últimos 50 anos, e é um momento de vitória, principalmente, né? Agora, ao mesmo tempo, embora o Plano Real tenha sido crucial para estabilizar a economia, a inflação aqui no Brasil, muitos críticos argumentam que ele não resolveu problemas estruturais da economia brasileira. Afinal de contas, a gente, de fato, enfrenta ainda muita desigualdade, temos dívida pública. Como é que você avalia isso, Pedro? Olha, Jefferson, de fato, o Plano Real não resolveu nem os problemas estruturais do Brasil no âmbito monetário. Quer dizer, mesmo o Plano Real não deu uma moeda séria para o Brasil. Isso é importante, inclusive, porque esse processo de conquista de uma moeda séria, digamos assim, ele só vai terminar no início do governo Lula, inclusive. E fora do âmbito monetário, aí a gente não precisa nem falar, porque de fato o Plano Real não resolveu dezenas de outros problemas estruturais do Brasil. Agora, será que era preciso resolver? Será que a gente ia esperar que todos os problemas estruturais do Brasil fossem resolvidos por um plano econômico de 1 ano? Eu acho que essa não era uma expectativa realista e que, enfim, acho que a gente já pode se considerar muito feliz pelo que aconteceu há 30 anos atrás, quando o Brasil conseguiu resolver a hiperinflação de modo muito eficiente e de modo muito único no mundo, e conseguiu, de fato, ter uma moeda séria a partir daquele momento, né? Que, embora essa moeda só tenha se consolidado de fato no primeiro governo Lula, que é um período onde o governo passa a dever em reais, né? Que é a nossa moeda, então a moeda que o Banco Central emite é a mesma moeda que denomina a dívida pública, então isso é essencial para que a moeda seja séria. Ali no governo Lula, o Banco Central também acumulou reservas estrangeiras, quer dizer, enfiou dólar no cofre para poder proteger o real de eventuais flutuações cambiais muito bruscas, e até o Avena estava falando disso, né? Um instrumento que o Banco Central usa para proteger o real nesse tipo de situação são justamente os swaps lá que o Avena estava comentando, que ele acredita que o Banco Central devia usar agora.
Então, é, eu acredito que esse momento já foi tão importante que a gente não devia desvalorizar ele exigindo que houvesse a resolução dos problemas estruturais do Brasil em um ano ou em um plano, porque isso é irreal. Oi, Pedro. Bom dia, Ernesto. Até Oi, Ernesto, sempre porque bom falar com você. alguns dos problemas estruturais a gente fatalmente cai naquela discussão entre investimento e despesa pública, né? Porque infraestrutura, por exemplo, não se constrói mesmo com parceria público-privada, mas tem que ter investimento público e entra na conta do cálculo do déficit, etc. Mas eu acompanho o teu raciocínio que sim, o Plano Real é um marco histórico importante para a gente sempre lembrar, comemorar o lado positivo dele, estabilidade, a moeda forte, etc. Mas eu queria te fazer uma pergunta, Pedro, porque foi decisão política de um governo, na época do governo do presidente Fernando Henrique, de reorganizar a economia de acordo com o pensamento da sua equipe econômica, que envolvia tanto a área fiscal, a área monetária, o Banco Central, com o papel central que ele desempenha. Aí eu te pergunto, por hipótese, será que o Plano Real seria possível para um governo fazer naquela altura se tivesse, de um lado, o Ministério da Fazenda pensando de um jeito e de outro, o presidente do Banco Central com a sua autonomia defendendo outras formas de tratar o problema econômico? Naquela altura, ter o Banco Central e o Ministério da Fazenda pensando juntos foi uma coisa decisiva? Ou seria possível um plano real com a conjuntura econômica e esse estica e puxa entre Banco Central e governo federal que a gente tem visto hoje, por exemplo, na polêmica sobre juros, câmbio, metas de inflação, etc. É perfeito comentário, Ernesto, e acredito que não. Não aconteceria um plano real nesse contexto atual de briga entre Banco Central e governo. E foi uma observação muito feliz, eu acredito, que você fez, porque isso é muito preocupante. Inclusive, quando a gente observa, até um caso curioso, Ernesto, que talvez ilustre um pouco o que você falou. Sabe o que é que o nosso querido Jair Messias Bolsonaro estava fazendo em 1993, inclusive aqui em Salvador? Ah, Ele estava pedindo golpe de Estado. o que ele fez a vida toda. É impressionante, é uma tara. São 30 anos de consistência pedindo a mesma coisa e tem gente que acha que é brincadeira. O Bolsonaro estava ali em 1993, ele entra numa grande polêmica, inclusive tem uma página inteira no New York Times, é uma coisa impressionante o tamanho que aquela polêmica teve. Foi a primeira vez que o nome do Bolsonaro chegou às capas de jornais do Brasil, ninguém nunca nem tinha ouvido falar dele, ele era um deputado de menor importância, e foi para o centro do debate ali no fim de 1993, porque começou a pregar abertamente por um golpe de Estado. A sociedade reagiu horrorizada, ele sofreu ameaça de cassação, recuou daquele jeito bem Bolsonaro, negando dizendo, não, eu só manifestei a indignação do povo, e ali conseguiu se safar. Mas ele recua rápido por causa de um medo de punição, e isso mostra assim como o ambiente político daquele momento era outro, e que permite ao FHC ter uma sintonia muito grande, não só com o Banco Central, mas também com o Congresso, que aprova alguns pacotes ali econômicos na época do Plano Real. Você tinha enfim, outros órgãos do Estado. Salvo engano, quem estava no Banco Central era o André Lara, o Pércio Arida, o Pedro Malan, mas era alguém dessa turminha do Real, então mais alinhado impossível, né? E de fato, o Plano Real é coisa de democracia séria. Eu acho que é por isso que a gente tem que comemorar o Plano Real. O Plano Real é coisa de uma comunidade nacional que resolve olhar para um problema profundo que durava séculos e propor uma resolução coletiva por meio da democracia. Eu acredito que talvez seja a maior conquista da democracia brasileira sob o ponto de vista de política econômica, especialmente em um curto período. E eu diria aqui que se a gente for olhar sobre um sentido mais amplo, o real, que é importante considerar isso, uma coisa é o plano real, que aconteceu 30 anos atrás, outra coisa é o real, que aconteceu ao longo dos últimos 30 anos.
O real está acontecendo até hoje. Inclusive, todos nós fazemos essa história acontecer. E eu diria não só que o Plano Real é o maior caso de sucesso da democracia brasileira, como o real em si, esses 30 anos, essa experiência de uma moeda muito mais sólida do que qualquer outra que o Brasil jamais teve, ela talvez seja o maior sucesso de longo prazo da economia brasileira. Esse é um sucesso que passa por diversos partidos, como eu disse. Só foi conquistado no início do governo Lula. Esse é um sucesso que passa por esquerda e direita. Esse é um sucesso que passa por Luiz Eduardo Magalhães, ACM e Lula. Eles que foram ali então vai... foram aí, presidiram as casas legislativas, né, os Magalhães no fim dos anos 90 e ajudaram ali com algumas reformas. Então é um processo múltiplo e é um processo de democracia que funciona. E infelizmente, como você disse, a democracia brasileira não está muito funcional ultimamente. Pedro Menezes, analista político e comentarista de A Tarde FM, muito obrigado, sempre um prazer tê-lo aqui conosco. Bom dia, até uma próxima. Eu que agradeço, Jefferson, bom dia. 8h49 agora. Hoje, quinta-feira, dia